primeiramente, eu queria agradecer o convite por estar aqui com vocês, poder participar, poder compartilhar nessa data tão importante. Meu nome é Luiz Carlos Lumbreiras Rocha, sou auditor fiscal do trabalho. Quer dizer, minha formação, eu sou engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho, bacharel em direito. Fiz também um curso na parte de relações de trabalho, de mestrado. E atuei como engenheiro químico por vários anos. E depois ingressei no Ministério do Trabalho em 99, como auditor fiscal do trabalho, e desde lá até hoje atuo aí na área de inspeção, mas principalmente desde 2008 nessa área de elaboração de normas, revisão de normas, participação em grupos tripartite, né, de elaboração ou coordenação desses grupos mesmo. Quer dizer, sou casado, tenho 3 filhos, né, 2 meninas e um menino. É tão menino assim, né, já são grandes, porque já tenho um neto também, o único neto, né, da minha filha mais velha. E, e é isso. E sou como o Teixeira tricolor, torcedor do Fluminense, campeão carioca, Oh, meu entendeu? Deus. Com o maior prazer. E agradeço aí o Guizo Corinthians por ter nos ajudado. Oh, meu Bem, Deus. então, Parabéns, hein? Maria, obrigado, Maria, muito obrigado. Mas, Maria, o que eu queria, Maria, colegas, Biso, Teixeira, Diego, que estão aqui conosco, e todos que estão nos ouvindo, tá? Eu queria falar um pouco sobre essa data, rapidamente. Na verdade, o 28 de abril, ele acabou sendo decorrência de um grande acidente que ocorreu em Minas, né, nos Estados Unidos, e o movimento sindical ele teve um papel muito importante na consolidação dessa data. Na década de 90, iniciou uma grande campanha, um grande movimento, o que levou a OIT, em 2003, a adotar essa data como Dia Mundial. Não só como um dia em memória, mas um dia da segurança e saúde no trabalho. E nós tivemos, só chamar a atenção também da importância desse movimento sindical, que foi o movimento sindical também, e até mesmo aí, lembrando aqui do nosso colega Nivaldo da Paraíba, técnico de segurança da Paraíba, que iniciou então esse movimento de o abril ser lembrado como o Abril Verde. Então nós temos aí o dia 28 de abril como Dia Mundial e o mês de abril como o mês do Abril Verde. Então é um mês muito importante, uma data muito importante, 28 de abril, de lembrarmos que no mundo inteiro se lembra da questão da segurança e saúde do trabalho e também em memória das vítimas de acidentes e doenças ocupacionais. José Manuel Teixeira, mas não é qualquer Zé Mané, né? Tenho formação de engenheiro operacional mecânico, engenheiro eletricista e segurança do trabalho. Sou tricolor igual ao nosso comandante, só alegria, mesmo sendo aqui de São Paulo. Sou casado, tenho um casal de filhos, 4 netos, né? Inclusive meu filho é colega também, é engenheiro de segurança do trabalho. Tenho uma experiência profissional, em especial no setor elétrico. Comecei na área de construção de grandes usinas, depois na transmissão e ultimamente na geração. Faço parte também do pessoal do CREA, pessoal da Agência Reguladora de Energia. Participei sob a coordenação do nosso comandante Lumbreiras de algumas NRs, inclusive continuo na NR10 também, na 13, 31 e algumas outras, e participei numa que é muito interessante do ponto de vista até, penso, maior interesse dos trabalhadores, que foi do anexo 4 da 16, que é dos adicionais, né, de periculosidade. E é uma honra, Maria, estar participando aqui, saudade dos Lumbreiras, de estar vendo ele pessoalmente, mas vendo em vídeo já é legal. Biso, Diego e você, né, nossa grande amiga. Estou à disposição, tenho 42 anos no setor, né, então acho que conheço um pouquinho. E tem alguma coisa que o Diego vai me ensinar, que é o mais novo, né? Primeiramente, um prazer estar contigo, com todos aqui, mas eu falo em especial de você, até para, em seu nome, fazer um agradecimento, né, e realmente parabenizá-los pela iniciativa. Né? O nosso comandante Oliveira já fez uma explanação bacana, alusiva ao dia, né, ao período de abril. E meu nome é Aguinaldo Biso de Almeida, mais conhecido como Biso. Tenho 59 anos de idade. Mês que vem farei 38 de casado, muito bem casado. Teixeira fala que a minha esposa é uma heroína,
Mas isso é intriga do Teixeira. Você é um entendeu? gênio, ela, coitada. E também tem um casal de filhos lindos, né? E eu, aproximadamente 40 anos também na área de segurança do trabalho, e tive o privilégio, tenho, né, de ter participado como assistente técnico da elaboração de algumas normas regulamentadoras, né? Onde, novamente, o Lumbreiras foi o nosso comandante, o Teixeira participou conosco, de vários, eu tenho esse privilégio de dizê-lo como amigo. Diego, que está aqui também, é um prazer. É o mais jovem Seu dos filho meninos, né? adotivo, né? Falam que é meu filho adotivo, mas há controvérsia, né, Teixeira? E eu participei de várias normas também como assistente técnico, da 10 em especial, da 35, do anexo 4, da 16. E eu acho que eu acho que é bacana que você faz a pergunta de moro na cidade de Agudos, né? Como é que nós estamos hoje, sobre essa questão da data, eu só queria fazer um comentário. Nós vamos bater um papo aqui, e eu acho que é muito legal, pela nossa vida laboral. Nós atuamos em todo o território nacional, com todo tipo de segmento. Então, eu acho que é muito oportuno, porque assim, é lindo, eu acho que só ratifica a importância de nós falarmos sobre esse tema aqui. Mas tem muito, muito ainda o que nós conquistarmos. Pessoal, queria primeiramente agradecer o convite, Maria. É um prazer estar aqui, né, participar do podcast com vocês. Comandante Lumbreiras, com o Biso, que me adotou aí há uns 10 anos atrás. Teixeira, que é uma referência para nós. Meu nome é Diego Bruno Tognon, sou da cidade de Agudos, tenho 34 anos, atuo na área de saúde e segurança do trabalho há aproximadamente 10 anos, numa empresa de consultoria consultoria na área de saúde e segurança do trabalho, chamada DPST. Temos também uma empresa no interior de São Paulo, né, na metrópole, lá em Agudos, chamada BIT, que é uma empresa de ensaios em EPI, EPC e ferramental. Então, a vida laboral nossa é essa, atuamos em todo o território nacional, em vários segmentos. Apesar de ser o mais novo, eu tenho acompanhado muito e aprendido, né? Então, quero ver se eu consigo contribuir com vocês um pouquinho também. Ah, muito obrigada. Você falou da Bia? Não posso esquecer, né? Não pode. É o maior valor, é o nosso maior valor. Você a falou vida. outro dia para mim que está trabalhando para o futuro da Bia, mas já guardando para a escola. Sem dúvida. Eu sou casado, minha esposa Angelina, temos uma filhinha de 1 ano. Também engenheira, na área de automação. E tem uma filhinha agora de 1 ano e 5 meses, que é a fofura e a nossa alegria. Que legal. O Biso não contou, né? Como é um filho adotivo, ele também tem uma netinha adotiva, verdade. Né? Tomara, esse é um privilégio. Eu queria que vocês falassem um pouco para os nossos ouvintes como podemos considerar, né, o patamar que se encontram as empresas quando a gente fala desse tema segurança no trabalho. Vou começar com você, Lumbreiras. Vamos lá, Maria. O que acontece? Hoje, nós continuamos ainda tendo realidades muito diversas. Então, nós temos aí empresas que se encontram num patamar, eu diria, muito mais avançado no que diz respeito à segurança e saúde do trabalho, e que são empresas mais resilientes, tá? Ou empresas em que isso realmente faz parte do negócio da empresa. A questão da segurança e saúde do trabalho é um ponto importante do negócio da empresa. Nós temos aí em várias empresas também em que veem a segurança e saúde do trabalho como um cumprimento de um requisito legal. Claro, não podemos esquecer, quando a gente vê até mesmo casos aí de trabalho forçado, de outras questões, de empresas que são somente reativas, que, na verdade, elas só vão fazer alguma coisa em momentos que a fiscalização, ou que tem uma exigência, um enforcement, uma força, alguma coisa que imponha que ela tenha que fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Nós temos essa realidade muito diversa. E eu diria também que essa realidade hoje, nós estamos passando por uma série de transformações tecnológicas.
quer dizer, a questão do trabalho à distância, a questão, por exemplo, de transformações no mundo de trabalho, nas relações de trabalho, o que também impactam muito na questão da segurança e saúde do trabalho. Então, o que acontece? Hoje, eu diria que além dessa diferença, dessa disparidade que nós temos entre empresas que estão na ponta e empresas que estão, por exemplo, num patamar muito inferior, nós estamos passando por uma revolução no mundo do trabalho. Então, hoje, eu diria que, por exemplo, não só, antigamente a gente via sempre quem impunha, quem forçava ao cumprimento de um requisito normativo era o governo, era o órgão governamental, era o Estado, era a inspeção. Hoje nós vemos a sociedade participando muito disso. Quando nós falamos, por exemplo, de SGE, quando nós de ESG, na verdade, né? Quando nós falamos de ESG, quando nós falamos de due diligence e outras questões. Então, o que acontece? Hoje a sociedade ela tem um papel muito importante nessa questão mesmo. Então, eu diria que isso tem melhorado, eu diria que temos conseguido evolução, melhoria, mas temos ainda muitos trabalhadores e temos ainda uma parcela muito grande da sociedade que está alijada dessa questão. Tá? Que está alijada, que não é alcançada ainda pelo governo, pelo Estado. Tá? Essas novas relações de trabalho é um grande desafio que nós temos, porque diz respeito à segurança e saúde no trabalho. Então, eu diria que o momento é um momento assim, de grandes transformações, de grandes mudanças. Tá? Vejo ainda de uma forma positiva em alguns aspectos, mas eu diria que é um grande desafio que nós temos à frente de como enfrentar todas essas mudanças que nós estamos passando. Teixeira, você gostaria de complementar aí a fala do Lumbreiras, por favor? O nosso grande comandante Lumbreiras, ele nos deu a oportunidade de irmos para a OIT, lá em Turim, e ele já previa que isso ia acontecer mesmo antes de ter a pandemia. Tanto é que a ênfase que era dada bastante lá na OIT, que ele nos levou lá, era com relação à questão de ergonomia, a questão do psicossocial. Isso ele já previu, parece que ele já tinha uma bola de cristal. Então, realmente existe isso. Agora, um pouquinho de experiência que eu tenho também nessas empresas, através dos nossos sindicatos de engenheiros de São Paulo e a Federação Nacional dos Engenheiros, inclusive agora, recentemente, um trabalho na Embraer, é que eles deram muita ênfase à questão da promoção da segurança e saúde, promover a segurança e saúde. E, inclusive, foi um negócio que eu fiquei meio assim, no primeiro momento, observando, é que não estava ligado à área de produção nem à área de engenharia, e sim à área de comunicação. Eu achei um negócio importantíssimo, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, a importância da comunicação, da promoção da segurança e saúde, é lógico, envolvendo os trabalhadores, e eu acho que realmente tem que mudar o foco, mas teve evolução em grandes empresas. Agora, outras realmente é aquilo que nós tínhamos falado anteriormente, difícil. É verdade. Biso, o que você complementa aí depois dessas aulas? Bom, primeiro ratificar, né? Eu acho que a grande questão, nós estamos falando do momento, da segurança, da cultura no país, é essa transformação que nós temos no mundo. É uma transformação significativa, né, de muitos anos para cá. Métodos de trabalho, novos processos, novas profissões, e a tecnologia está aí. E nós passamos recentemente também por esse momento, o mundo passou, né, por essa questão de pandemia e tal, e surgiram outras demandas que até então eram paradigmas, né? A própria questão do trabalho à distância, etc. Mas eu assim, ratificando o que foi dito, eu tenho algumas questões pontuais que eu considero oportuno. Temos novas tecnologias, mas nós não temos dessa mesma velocidade um grupo de pessoas que conheçam, que estão preparadas para essas novas tecnologias. Nós temos uma mão de obra com uma idade, até certo ponto, que prevalece, avançada no país. E o mundo é muito rápido, as mudanças são muito rápidas. Então, primeiro, com relação à população de trabalhadores, aos profissionais,
a demanda que se exige é muito rápida e não é tempo suficiente para que esse pessoal se adeque. Isso tem a ver com segurança, sim. Porque se exige das pessoas novas competências que ela não consegue colocar em prática, mas ela tem que sobreviver, ela tem que trabalhar e tem que fazer. Então, o maior desafio passaria para as organizações. Então, eu ratifico o que foi dito. Muitas empresas sérias, hoje você falar em competir no que diz respeito a organizações, a indústrias, isso não é só norma, mais requisitos técnicos legais, tem outros, como é que no mundo, para tudo, seja na questão do meio ambiente, da segurança, são índices que são fundamentais. Mas eu ainda, infelizmente, enxergo que predomina a resiliência de algumas empresas, como foi dito pelo Lumbreiras, que a busca o que é? Cumprimento legal. Cumprir o legal significa ter algo escrito que tem que cumprir o que é legal. Então, há uma lacuna muito grande entre aquilo que se prega, aquilo que se escreve, aquilo que se defende e aquilo que é praticado. Então, nós temos uma conquista, assim, nós temos um desafio muito grande para conquistarmos uma evolução significativa. Mas houve sim, ocorreu. Nós não podemos dizer que não. Mudou muito. Mas é um desafio muito grande, Maria. Eu, para todos aqui, pela nossa vivência nas empresas, e novamente, repetindo, tem muita gente séria. Mas ninguém se protege contra aquilo que não sabe. E também ninguém faz aquilo que não sabe. E principalmente ninguém ensina o que não sabe. E aí é muito complicado hoje, uma realidade. E segmentos que não ocorreu evolução. Não quero falar de ninguém em especial, mas tem que citar, sim. É só você ver a discrepância na área industrial e, por exemplo, de atividades que são desenvolvidas nas ruas, como, por exemplo, telefonia e outros. A discrepância é gigantesca entre todos esses conceitos que foram falados. Primeiramente, ratificar o que o Lumbreiras, Teixeira e Biso comentou. Eu vou fazer apenas um comentário. Existe uma grande diferença, uma grande lacuna, sim, em atendimento a requisito legal e principalmente promover saúde e segurança do trabalho. Existem empresas, para você ter ideia, que a gente atende hoje, que eu e o Biso teve recente, que o trabalho à distância está levando muito a sério. As pessoas estão buscando, até nesse trabalho remoto pós-pandemia, o nível de cadeira que o trabalhador vai ter na sua casa, que tipo de mesa, o mobiliário em si, para levar em consideração a NR17, que é a ergonomia. E já existem outros segmentos, que é o que o Biso comentou, internet e outros, que não está levando tão a sério. Então, eu entendo assim que hoje a gente tem um paradigma muito grande, tem que evoluir muito, e a cultura tem que começar desde o início. A gente precisa trabalhar a cultura da população, a cultura de saúde e segurança do trabalho, desde a fase da escola, da fase de engenharia, e não esperar chegar numa engenharia de segurança do trabalho, não esperar chegar numa empresa para cumprir segurança. A cultura tem que ser lá no início. Como é que vocês entendem o status quo do processo da atualização das normas regulamentadoras, que há 45 anos regem a segurança do trabalho aqui no Brasil? Começando por você, Lumbreiras. Maria, vamos lá. O que acontece? Com relação às NRs, nós tivemos aí, há 45 anos atrás, um grande salto com a publicação em 78 das normas regulamentadoras. O Brasil ele realmente tinha uma taxa de mortalidade, tá, por 100 mil trabalhadores ano. Para você ter uma ideia, da ordem de 40 trabalhadores a cada grupo de 100 mil trabalhadores ano morriam em decorrência de acidentes de trabalho. Claro, melhoramos, as normas foram importantes, quer dizer, elas não só as normas, né? Porque eu diria, quer dizer, o papel da norma é o papel do SESMIT, é o papel dos profissionais, o papel da inspeção do trabalho. Quer dizer, hoje nós temos taxas, de repente, 1/10 disso que nós estamos falando, tá? Então, mas é aquela história, nós precisamos avançar muito mais, tá?
Então, em linha, quando a gente fala, por exemplo, em segurança e saúde do trabalho, a gente tem que olhar para dentro do país e tem que olhar para o mundo, né? Então, em linha, por exemplo, com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho mesmo, ela já preconizava, quer dizer, que a segurança, o sistema de segurança e saúde do trabalho do país, ele deve estar suportado em dois grandes pilares. Primeiro, o que nós estamos fazendo aqui, a criação de uma cultura de segurança e saúde do trabalho, uma cultura nacional de segurança e saúde do trabalho, quer dizer, não só nas empresas, mas a sociedade como um todo. E o segundo pilar é a existência de um sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho eficaz. Bem, então eu diria que essas alterações que foram feitas recentemente, elas foram em linha com essa criação desse sistema. O PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, e também não só esse programa, mas o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, envolvendo não só as questões operacionais, mas envolvendo também atuação em caso de emergências, a investigação de acidentes, a relação com a saúde do trabalhador. Então, eu diria que essas alterações normativas, nós não vamos ver resultado em curto prazo, sem dúvida alguma. Mas nós esperamos que essas mudanças elas tragam no futuro uma melhoria nessa questão. Todo o trabalho que foi feito em linha com o que a OIT tem feito no mundo, quer dizer, que, logicamente, as normas prescritivas, os padrões prescritivos, eles são importantes, mas eles devem estar suportados por padrões mais gerais, por normas mais gerais, como as normas que foram criadas agora mais recentemente, e que possam, por exemplo, contemplar, como eu disse, o mundo está mudando muito, as novas formas de trabalho que estão surgindo. Quando você tem, por exemplo, normas muito fechadas, elas acabam pegando um universo muito restrito. Quando você tem normas um pouco mais abertas, elas começam a pegar um universo mais amplo. Mas aí vem o outro desafio. Quer dizer, a norma aberta, ela exige muito do profissional, do conhecimento do profissional, em como implementar, em como aplicar aquilo no ambiente de trabalho. E ela exige também muito da outra perna, da perna da inspeção de saber aplicar aquilo, saber conhecer, saber como ela pode melhorar o ambiente de trabalho utilizando essa ferramenta. Então, eu diria que eu acho que estamos num bom caminho, mas temos muita coisa a ser feita. Está no começo desse caminho, no começo dessa mudança. Então, eu queria que vocês fizessem comentários aí da fala do Lumbreiras e vou deixar à vontade para vocês. Bom, eu penso que também meia culpa do sindicalista, né, dos representantes dos empregados. Hoje, pelos sindicatos dos engenheiros, até por orientação do nosso comandante Lumbreiras, no acordo coletivo nós colocamos uma cláusula de segurança do trabalho. Isso não tinha. E já é um grande avanço. Ontem, por exemplo, conversamos sobre essa questão. Inclusive, na sexta-feira, desculpe, hoje é dia 28 de abril, teremos a presença do Chico Macena, que é o secretário. Vamos discutir sobre essas questões mais ligado aos sindicatos, que ele já nos adiantou que a tendência é diminuir o número de centrais e tal. Mas a colocação do nosso comandante é interessante, ele não comentou, mas ele é um dos pioneiros em que a escola de ensino fundamental tivesse essas aulas de segurança e saúde no ensino fundamental. Se não me falha a memória, ele pode complementar, se possível, porque inclusive tentamos falar com o secretário de Educação do município do estado de São Paulo, mas depois a gente não deu continuidade. No Rio de Janeiro ele conseguiu essa questão da cultura de segurança. E eu lembro, vocês não eram nascidos, mas nós tínhamos aula, naquela época era ginásio, de segurança no trânsito, e ajudava muito. Então, esse projeto que o professor Lumbreiras fala sobre a cultura, e que a OIT preconiza, eu acho que é bem por aí. E eu fico, assim, até pensando, durante a fala dele, uma questão que o empresário, de um modo geral, está preocupado, que é a questão, ele não fala investimento, fala custo, é a questão da previdência social. O Lumbreiras sempre colocou
Paulo de Almeida, que eu conheço bem, que é da Previdência, participando na elaboração das normas. Eu não sei exatamente o papel do governo nessa questão, mas a empresa está muito preocupada com isso. Então, talvez um incentivo, que é a promoção que nós falamos no outro bloco, e essa questão de estar indo nas escolas, e a ideia do Lumbreiras, que ele tem todo esse esqueleto, todo esse projeto ele tem. Então, de repente, é uma questão bastante interessante. Quer comentar, Lumbreiras? Olha, eu vou comentar, mas aí, o Teixeira, eu tenho que fazer uma referência importante. O seu Orlandino. O seu Orlandino, daqui de Duque de Caxias, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi o mentor e a pessoa que batalhou pela criação do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, que é o dia 10 de outubro. Então é muito importante a gente mencionar isso, isso é uma coisa fundamental, tá? E sabe de uma coisa? A questão da cultura, ela é muito importante em todos os níveis, não só para o futuro trabalhador, não só para o trabalhador em si, mas o próprio empresário também. Tá? O empresário, o encarregado, a gente sabe muito bem que nas empresas, às vezes que a pessoa fundamental na implementação da questão da segurança e saúde do trabalho é o encarregado, é o pessoal de meio que está ali. E o empresário ele também precisa ter essa conscientização. Gente, quando a gente fala em segurança e saúde do trabalho, a OIT estima que 4% do PIB é gasto com doença e acidentes de trabalho. A gente está falando de 4% do PIB. Quando a gente internalizando esse valor, dá algumas centenas de bilhões. É muito mais do que a nossa produção de petróleo quando bateu o recorde. Tá? A nossa produção de petróleo recorde é 4 milhões de barris dia, o que dá 150 milhões de dólares por ano. Quando eu falo em 4%, é 400 bilhões de dólares por ano. Ou seja, a gente está perdendo umas 3 produções de petróleo com acidentes e doença ocupacional. Então, a importância desse tema. Sem dúvida. Nossa. Biso, que está aí. Biso quer falar. Bom, indo aproveitar a pergunta inicial sobre a questão de normas regulamentadoras, eu vejo, foi muito bem colocado, situações que são estruturais, não é? Eu vou focar um pouco mais no sentimento das pessoas hoje, nas empresas, porque é muito difícil, é muito complexo. Nós viemos aí de normas regulamentadoras, foram mudadas, estão sendo mudadas no processo. Eu imagino que com meu amigo Lumbreiras e todos os heróis que conseguiram mudá-la, porque é um conflito. É um conflito que não tem como mudar. Eu tenho até que ponto eu posso melhorar uma norma regulamentadora sem prejudicar o trabalhador, ou pelo menos aquele que se fala, olha, nós vamos aqui fazer com que fique mais tranquilo isso, aquilo, e a mais na ponta o trabalhador vai sofrer. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter normas regulamentadoras que sejam execuíveis. De que adianta eu ter uma norma regulamentadora que todo mundo fala, nossa, ela é rígida, mas se não consegue cumprir. Então, como buscar esse equilíbrio? Nós temos que ter, primeiro, pessoas que tenham competência para escrevê-las, independente de lado. Nós vivemos um paradigma, né? Uma norma regulamentadora, se é boa para o trabalhador, não é boa para o empregador. Se é boa para o empregador, prejudica o trabalhador. Eu não vejo dessa forma. Claro que existem normas, tudo tem a questão política, mas tecnicamente falando, parte-se do pressuposto de ter pessoas competentes para formatá-las, formulá-las, até para que depois a outras esferas tomem a decisão se vão ser colocadas em prática ou não. Então aí eu reputo, novamente, a admiração. Eu me lembro que uns 10 anos atrás, pelo menos, né, Lumbreiras? Eu já tive o privilégio de viajar com o Lumbreiras, com o Teixeira, aí, até fora do país, para alguns eventos, para alguns trabalhos. Na época da 35, tá? O Lumbreiras já falava assim, nossa, é necessário que nós tenhamos uma reestruturação normativa, que venha uma nave-mãe, né, como a NR1, para que possa ter um programa de gerenciamento. Então, eu acho que isso é um avanço significativo. E passando o sentimento de quem está na empresa. Pessoal, vocês não têm ideia o quanto a área de segurança busca que normas regulamentadoras lhes tragam esse suporte, né? As empresas. Então, e aí eu gostaria, até pelo tempo aqui, fazer
uma observação que também foi dito pelo Lumbreiras num evento, e nós gravamos isso, Maria, colegas aqui. O Lumbreiras uma vez falou assim, nós conseguimos medir o que acontece. Então eu tenho taxas de frequência de acidentes, taxas de gravidade de acidentes, as empresas têm, mas nós não conseguimos às vezes mensurar quantas pessoas foram salvas por uma norma regulamentadora. Então o que eu queria deixar aqui a mensagem assim, é que independente de normas que possam ser melhoradas e sempre poderão ser melhoradas, e melhorar passam por aspectos que às vezes nós simples mortais aqui, talvez o Lumbreiras e o Teixeira não estão nesses simples mortais, Diego, certo? Mas nós simples mortais aqui talvez não consigamos fazer naquela velocidade que nós queremos. Mas é fundamental dizer o seguinte, muita gente, mas muita gente, deixou de se machucar, deixou de morrer, a sociedade, pais, filhos, esposas, a própria organização, falamos aí em valores, quanto se deixa, felizmente, de ser contado por existir normas regulamentadoras. Então eu acho que esse é um grande avanço. O tripartite nesse aspecto, eu acho que é um avanço. E volta aí depois, até vou passar para você, Teixeira. Daqui a pouco eu acho que o Diego vai fazer também uma explanação, mas sobre esse aspecto. O Lumbeira pode falar, até se você puder dar o exemplo que você deu quando eu falei do número de acidentes. Posso passar para o Lumbeira dar o exemplo que ele deu? Vamos lá, Lumbeira, por deixa favor. Eu complementar. Primeiro o TT. Não, é nessa mesma linha, porque o Lumbreiras, ele é o pai, avô, mentor da NR35. Ele pediu para a Federação Nacional dos Engenheiros, ele elaborou tudo. Então, pegando a Copa do Mundo, só na Copa do Mundo que teve no Brasil, a quantidade de mortes, é que teve em Dubai. O Lumbreiras, com certeza, que é um gênio, ele vai falar sobre isso. Dá para fazer um quantitativo. E aproveitando, antes do Lumbreiras comentar, eu já vou aproveitar o gancho, falando da 35. Eu imagino, Biso, o nível e a complexidade da revisão da 35 que foi publicada. Agora, não sei se foi uma flexibilização ou até um auxílio para as empresas, a dispensa do uso do SPIQ em determinadas condições. Então, isso na hora da implementação, no caso, nas empresas, vai ser um grande desafio. Então, como que fica, né? Quem pode... Não tem ninguém melhor para falar sobre isso aí, né, Teixeira? Rapaz, olha... Pô, estava indo tão bem, Lumbreiras. A pergunta que eu fiz era boa, Lumbreiras. Ô, Biso, acho que dá um podcast só nessas três perguntas, né? Só. Claro, entendeu? Não estava no script, gente. Não estava no script. Mas eu vou comentar muito rápido, então, Maria, porque realmente isso aí merece muitos comentários. Biso, só fazendo o gancho, Teixeira é muito... Você conhece Teixeira, né, cara? Você conhece Teixeira. Ele nem citou que ele participou da 35. Mas ele e foi no Sindicato dos Engenheiros que iniciou isso. Lembra, Teixeira? Foi iniciado no Sindicato dos Engenheiros, na Federação Nacional dos Engenheiros. Então, quer dizer, foi o Teixeira que começou esse processo. Então, na verdade, a NR35, se não fosse o sindicato, a gente não conseguiria chegar onde nós chegamos. Tá? E digo mais o seguinte, quando a gente compara isso que você citou, Biso, esses números, com 10 anos de NR35, quando você compara a taxa de acidentes fatais que você tinha antes da 35 e a taxa de acidentes fatais que você teve depois da 35 e o número de trabalhadores expostos, simplesmente foi evitada a morte de um trabalhador por dia. Um por dia, tá? Com essa nova sistemática. Claro, ainda temos muitos problemas, ainda temos diversos problemas para enfrentar. Tá? Por exemplo, esse equilíbrio, alcançar esse equilíbrio e você ter uma norma que atenda aos requisitos de reduzir os acidentes, as doenças ocupacionais, de melhorar o ambiente de trabalho, mas que seja uma norma exequível e aplicável, tá? Porque muitas vezes, as soluções propostas são muito bonitas no papel, mas quando você vai implementar, aquelas soluções levam a outros riscos adicionais. Por exemplo, foi citado aqui a questão das escadas. Às vezes, você tem uma escada como meio de acesso, tá? E que você tem, por exemplo, aquela situação com um certo controle, e você exigir que aquele trabalhador, durante toda a sua jornada de trabalho, utilize um cinto de segurança, o SPIQ, tá? Aquilo causa um risco adicional dentro da planta industrial. Imagina numa planta industrial que tem espaços exíguos,
uma plataforma cheia de válvulas, cheia de manômetros, e você andando ali com o cinto e conectando, desconectando, e sabendo que a zona livre de queda daquele cinto é de 5 metros, e você às vezes vai subir 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Ou seja, isso tem que ser adaptado. Isso é necessário? É diferente, lógico, quando a gente tem um posto de trabalho ou um meio de acesso. Então, isso tem que ser compatibilizado, tem que ser ajustado. Então, esse equilíbrio é muito difícil. Às vezes, as pessoas não entendem esse equilíbrio. Às vezes, elas acham que, olha, você está aqui. Não, pelo contrário, nós não estamos diminuindo. Pelo contrário, nós estamos caminhando no sentido de ter sistemas mais efetivos e eficazes. Então, você precisa trabalhar com as duas coisas, com efetividade e com eficácia desses sistemas. Porque senão você vai simplesmente trabalhar com uma coisa que no papel é muito bonito, mas lá na frente ela acaba, por exemplo, não representando nada. Tá? Vamos lá, Maria, para não tomar teu tempo. Um comentário. Passa a palavra ao Bispo. Só um comentário, antes de passar aqui para o Diego. E não tem como mudar isso. Nós vamos evoluir com isso. E toda mudança de norma regulamentadora, ela significa o quê? Trabalho para muita gente também. E tem os bons e tem aqueles que não são bons. Tem aqueles que têm interesses, mais ou menos. Tem gente que não sabe nada e sai vendendo tudo. Só que tudo aquilo que se faz é porque tem do outro lado quem também aceita. Então, há uma necessidade muito grande de se buscar. Mas isso não pode impedir que as normas sejam melhoradas com essas possibilidades. E às vezes, isso que pode parecer que você está colocando em risco, se for feito dentro daquilo que se preconiza, uma análise adequada, por pessoas que tenham competência, conhecimento, é possível. E aí sim, tem o conflito do investimento e tal. Isso tem que ficar claro. Porque se for dicotômico, sim ou não, você não pode evoluir nada. Mas não é assim. Eu acho que nós temos que caminhar paralelo. E é difícil, é um desafio, Diego. O seguinte, que é um grande desafio essa implementação de algumas normas regulamentadoras, por exemplo, para algumas organizações, porque grande parte hoje busca na norma o como fazer. E quando você traz uma norma de gerenciamento, que fala, ó, você tem que ter um inventário, a informação que você tem que ter é, por exemplo, identificar as atividades, perigos e riscos. Aí as pessoas não conseguem desenvolver. Então todo mundo está buscando o quê? Ó, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter X, Y e Z. Mas quando parte para o trabalhador, para o colaborador da área de saúde, segurança e trabalho, fazer essa gestão, esse gerenciamento de risco ocupacional é um grande desafio. Aí exige capacitação, conhecimento, toda a proficiência que a gente vem comentando. Diego, você sabe que as perguntas que mais me fazem? Biso, por que a norma não traz um modelinho? É impressionante. Eles querem que norma traga modelo. É o barato isso. Bem um encontro que você está dizendo. E o grupo do WhatsApp? Tem um modelo? Tem modelo. Gente, programa de gerenciamento. E só para fechar, neste caso, não é uma crítica. É uma observação. Eu tenho uma preocupação muito grande com as normas regulamentadoras. Da mesma forma que se busca uma norma-mãe de gerenciamento de perigos e riscos, etc., e isso tende a levar a que todas as normas remetam a essa norma-mãe, e tem que ser assim, a estrutura tem que ser essa, eu tenho muita preocupação. Tenho muita preocupação porque muitas normas, muitas atividades que são normas especiais, o trabalho em altura, a eletricidade, o espaço confinado, incêndios, explosões, etc., nós não podemos perder a identidade dessas normas. Eu não vou entrar em detalhes, mas se eu pegar a parte elétrica, por exemplo. Não vai ter mais determinadas obrigações da 10 porque vai para 1. Tecnicamente falando, quem sabe no futuro, quando nós caminharmos na estrutura, nós podemos chegar nesse patamar. Hoje, opinião do Biso, é um retrocesso. Nós temos que ter um equilíbrio muito grande para saber o que está sendo escrito em todas as normas. Porque o programa de gerenciamento está lá. Mas aí, aqui não é o momento de discutir tecnicamente. Mas quem que é responsável por fazer isso? Então, essas questões, eu acho que é muito... Eu só levo a importância da discussão, tá bom? TT? Algum outro comentário das normas? Eu até fico assim, porque em algumas situações as normas são feitas, até eu não sou autoridade com o nosso comandante, mas mais
para os auditores saberem como notificar as empresas. Vou pegar o caso da NR3, por exemplo. Eu fico muito chateado, porque como técnico, né, como engenheiro, a questão do laudo e relatório. Então, tem situações que tem que ser um profissional habilitado mesmo, tem que ser um engenheiro para fazer determinados laudos, né? Então, eu vejo assim o Estado, o professor Lumbeira dá aula para os colegas dele que passam nos concursos, mas eu até tomo a liberdade de falar que alguns auditores evitam de fazer determinadas inspeções porque ele não conhece o assunto. Então, eu não tive competência para passar num concurso para auditor fiscal. Nem tentei, tá? Porque eu tinha certeza que eu não passaria, porque lá só tem gênio. Mas eu acho um assunto muito sério esse com relação às NRs. A NR1, por exemplo, eu sou totalmente a favor dela. Eu sou totalmente a favor. Nós temos uma situação do prontuário na NR10 que o Biso levanta a bandeira. O auditor fiscal aqui de São Paulo teve uma reunião com o nosso presidente do CREA, agora recentemente, o Rodrigo com o Vinícius, foi até eu que articulei isso, e essas parcerias que o mestre Lumbeira sempre fez com todas as empresas fornecedoras, com o Inmetro, todas as instituições, mas eu tenho essa preocupação sim com relação às NRs por conta do controle por parte do governo, de nem sempre eles terem, apesar do quadro reduzido deles também, terem essa, como que eu diria, essa capacidade, desculpa o termo, assim, meu sentimento. Olha, vocês estão hoje é só tema fácil, né? É só tema fácil. Eu vou pedir ajuda aos universitários, Lumbreiras, por favor. Não, é só tema fácil, quer dizer que são A temas que próxima a eu prometo gente... que vai ser fácil, tá? Não, o que acontece? Todos esses temas, isso aí são temas que poderia aqui ter uma live só para discutir. Por exemplo, essa questão do embargo e interdição que foi colocado, Teixeira, eu diria assim, primeiro ponto, eu acho que nós tivemos uma grande melhoria na NR3. Na NR3 anteriormente e a NR3 atual. A NR3 anterior, até o nome fala, quer dizer, embargo e interdição numa situação de risco grave e iminente. Risco, a gente fala de probabilidade e severidade. Então, quer dizer, se nós não tivermos conceitos claros, tá, o que é risco, então não é risco grave e iminente. Entendeu? Então, por isso a NR3, quando ela caminhou, trazendo até, colocando para a sociedade, primeiro, ela tem um enfoque muito de inspeção, eu não nego, tá? E como a NR28, são normas muito dizendo assim, qual a intervenção, qual o limite da intervenção do Estado na relação de trabalho. O limite da intervenção do Estado, obviamente, é a atividade fiscalizatória, e uma delas é você impor a sanção, e uma situação específica é você parar a atividade. Então, esse limite ele tem que estar muito bem claro para a sociedade, para todo mundo. Para o inspetor que faz a intervenção, quer dizer, em que situações ele pode parar, tá? Para a sociedade entender em que situações ele está suscetível a parar, quer dizer, logicamente, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, então eu tenho que saber quando eu sou proibido de fazer, isso é fundamental, deixar claro para a sociedade. Então, quer dizer, quando ela trouxe esses critérios, eu achei que ela foi muito bem em trazer critérios para o embargo e interdição, critérios para avaliação da probabilidade, da severidade, e mais, esses critérios eles são utilizados hoje pelos trabalhadores e pelos empregadores para entender que situações são de grave e iminente risco ou não. Está lá. Não tem subjetividade nenhuma. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que nós temos que ter normas abertas, como o PGR, nós temos que ter normas fechadas naquilo que é o mais crítico, que é o caso do embargo e interdição. Bem, agora, concordo contigo perfeitamente. Eu acho que nós temos um grande desafio, tá? E agora a nova gestão da CIT, sem dúvida, ela precisa enfrentar esse desafio, que é, primeiro, falta de pessoal, e nós precisamos mudar. Eu acho que o Rômulo, como anterior secretário, fez um trabalho brilhante nesse sentido. Espero que esse trabalho
tenha continuidade, que é nós precisamos mudar a forma de atuação da inspeção. Porque a inspeção hoje, se ela não utilizar, mesmo que ela tenha mais inspetores, e precisamos de pessoa com qualificação técnica, concordo contigo, em gênero, número e grau, Teixeira. O último concurso nosso, para mim, foi uma lástima, porque foi um concurso que não privilegiou as pessoas que têm conhecimento da área de segurança e saúde do trabalho. Precisa ter isso. Gente, segurança e saúde do trabalho, desculpa falar um pouco mais, Maria, mas é que esse tema Tá ótimo. complexo. Segurança e saúde do trabalho, eu tive o privilégio de estar no ano passado na Conferência Internacional do Trabalho da OIT, quando foi incluído segurança e saúde do trabalho como direito fundamental. Enquanto nós falamos de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas submetidas ao trabalho forçado, ao trabalho escravo no Brasil, que são resgatadas todos os anos pela inspeção, que é um direito fundamental, não ter o trabalho forçado, nós temos mais de 2.000 pessoas morrendo por acidentes e doenças ocupacionais, que é um direito fundamental também. Então, quer dizer, a inspeção do trabalho não pode ter o foco só em trabalho infantil e trabalho forçado, mas ela precisa ter um foco muito grande na segurança e saúde do trabalho, e ela precisa de pessoas com capacitação, pessoas que sejam profissionais, engenheiros, médicos. Daqui a um ano e pouco eu estou aposentando, e boa parte dos engenheiros e médicos estão aposentando no Ministério do Trabalho. Então, quer dizer, cadê o profissional? E, por outro lado, a gente precisa ter meios que não sejam só aqueles de você estar no chão de fábrica. A gente precisa fazer controle eletrônico, controle à distância, malhas de fiscalização. Quando nós incluímos lá na NR1, apanhamos muito, quando antes tinha o PPRA, que falava que na inexistência de risco químico, físico e biológico, então você não fazia nada, independente se era empresa de grau de risco 1, 2, 3, 4, se era ME, PP, ninguém se preocupava com isso. Quando a NR1 mudou e falou grau de risco 1 e 2, na existência de químico, físico e biológico, mediante uma declaração eletrônica da inexistência do risco, você não precisa fazer o PGR. Então, não falou, que absurdo! Sabe por que isso? Primeiro, se você passa a informar eletronicamente, eu acompanho você à distância. Sabe qual é a probabilidade de por exemplo, de um MEI ser fiscalizado? Tá? É 1 a cada 6.000 anos. Ou seja, se na idade do bronze eu tinha alguém fazendo uma espada, na idade do bronze, e hoje ele virou uma grande fundição, eu fiscalizei ele na idade do bronze. E vou voltar hoje aqui, né? Há 6.000 anos atrás, o Brasil não estava na idade do bronze, mas vamos imaginar na Europa, que estava na idade do bronze. Tá? E eu voltava depois, 6.000 anos depois, pensando naquilo que eu via 6.000 anos atrás. Ou seja, se eu não tiver sistemas que eu receba essa informação, lá atrás ele não tinha risco químico, físico e biológico, e me declarou, e agora eu fui lá uma vez, inspecionei, e 6.000 anos depois eu volto? Que efetividade tem nisso? Certo. Ou seja, é preferível que eu tenha sistemas, que eu simplifique alguma coisa, mas tenha sistemas que eu possa te monitorar. Ou o imposto de renda, que todos nós declaramos, estamos agora declarando, ou o auditor fiscal vem na tua casa todo dia, todo ano. Tem que fazer outros podcasts. Você está entendendo, Maria? Bom, gente, eu vou ter que ir para a última pergunta fácil, tá? Então, pensando nesse lado da conscientização do trabalhador e de todo mundo, né, vem a minha pergunta de EPI, né? Considerando que o EPI é a última barreira de proteção para o trabalhador, como considerar o processo da legislação quanto à garantia desse equipamento? Na verdade, assim, Maria, eu entendo que existem vários processos, desde a fase de aquisição, esse gerenciamento do EPI é necessário. Eu vou falar especificamente sobre um ponto que é na parte elétrica. Então, a gente tem a aquisição do EPI, mas o que as empresas não buscam hoje é o gerenciamento, um programa de gerenciamento de EPI dentro da sua planta. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente comprou uma ferramenta, comprou uma luva isolante, comprou uma vestimenta, como que essa organização, como que essa inspeção, de quanto em quanto tempo,
Então, a gente tem uma NR6, falando da área elétrica, a gente tem uma NR10, que tem uma obrigatoriedade legal da gente fazer os ensaios periódicos, e o que acontece é que existem empresas que ainda não fazem. E assim, aí a gente começa a amarrar, né? E a gente começa a falar bastante, porque a gente começa a amarrar a NR10 com a NR1. Quando a gente fala de gerenciamento de risco, e nós colocamos que a hierarquia da norma, o EPI é a última barreira, colocamos lá uma luva isolante de borracha profissional, e a empresa não faz esse gerenciamento, não faz a inspeção, não faz o teste de elétrico, ou quando faz, aí é um outro comentário, né? Não faz da forma adequada, com o laboratório adequado, a gente acaba tendo grandes problemas, e quem sofre é o trabalhador. Então, eu tentei resumir da melhor forma possível e deixar para as pessoas que têm mais experiência e mais conhecimento. Teixeira? Houve muita evolução. Como você sabe, eu de 80 até 95 aproximadamente, eu era dessa área. Eu acho que nós teríamos que aproveitar empresas igual a que você gerencia, Maria, que dá muita promoção para a questão de saúde e segurança, e fazerem mais eventos, até eu diria, nas CIPAs, nas empresas, que era muito feito, né, Bisa? Com relação a essa questão, para envolver muito o trabalhador mesmo. Nós tínhamos situação, por exemplo, dos óculos de proteção, que eles tiravam a lente. Era interessante, porque, coitado do trabalhador, ele estava achando que estava fazendo um grande negócio acontecendo. Tinha também a questão, não vou citar o nome, da empresa que vendia um óculos de grau e dizendo que ele era um óculos contra impacto, sendo que nós sabemos que no centro dele, a espessura, se não me falha a memória, 0,5 milímetros, não atingia, porque era a miopia, né? Então ele não era. Então tinha tudo isso. E para finalizar, se vocês me permitem, eu sou muito amigo do presidente do PROCON aqui em São Paulo. E há tempos atrás teve um acidente por problema de EPI. Ele falou, opa, eu estou nessa, porque é um consumidor que está usando um equipamento de péssima qualidade. Independente do Ministério do Trabalho, eu vou verificar isso aí. E foi verificar como PROCON, que é uma instituição na justiça. É isso. Bom, como vocês são todos bem polidos, né? Assim, Agora vem. eu não vou provocar. Vou iniciar com uma frase. Quem compra EPI não é quem usa. Em primeiro lugar. Quem compra não é quem usa. Isso já explica. O EPI é a última das barreiras. Nós estamos falando de prevenção, não vamos falar de acidentes. Mas eu tenho experiências na minha vida desagradáveis por conta de amigos que morreram comigo pelo não uso do EPI. Não era porque era inadequado, eu não usava. Mas hoje nós vivemos esse mundo. É a última barreira, vamos por ela. Quais os critérios? A norma que foi citada, a normalização, é fundamental. Eu acho que é um grande avanço. Mas nós ainda temos paradigmas, temos aí conflitos para serem discutidos. Não é? Quem especifica? Quem aprova? Se eu não tiver uma legislação que me permita realmente, além da fiscalização, além da inspeção, mas que as pessoas consigam colocar em prática, como é que eu garanto que o EPI vai proteger o trabalhador? Que ele é a última barreira. Maria, muito bem citada pelo Teixeira aqui, a questão da Westex. Eu não sei se todos sabem, eu acho que vocês podem falar melhor do que eu. Será que todo mundo sabe quantos laboratórios nós temos no mundo acreditados para ensaios de vestimentas, a gente chama? 3. E no Brasil nós temos um para fogo repentino no Rio, não é isso? Nós temos para arco elétrico. 3 é de arco elétrico. Né? De arco elétrico nós temos aqui também em São Paulo, o LEV, não é isso? Então, assim, mas as pessoas precisam saber quem é a conquista. Está aqui o Teixeira, está aqui o Lumbreiras, você, Teixeira, a Beth, lembra da Petrobras? Teixeira então, assim, é o padrinho do laboratório. O Márcio, que está lá no laboratório, só estou querendo citar alguns nomes, padrinho, o Teixeira. Isso não é uma conquista? Isso é muito grande, essa conquista. Porque isso permite que eu tenha normas no futuro, e vocês vão falar, que nos levem a uma evolução no controle da real eficácia e qualidade. E aí, vou deixar uma provocação, que eu acho que é importante. E já que nós estamos falando de cultura, de normas, gente, as pessoas não têm conhecimento, Maria do Carmo. Vou fazer uma provocação básica.
eu dou a vestimenta anti-chama para o cara. E coloco no PGR que a vestimenta, probabilidade de dano, que a vestimenta é o equipamento de proteção preconizado na 1, com medida de controle. Sai tudo assim. Tolerável, tolerável, tolerável. Ou algum sai até desprezível. Olha, eu tenho um EPI que permite, que se ele não for o adequado, mesmo, entre aspas, adequado na norma, permite que o cara tenha lesão. Permite. Como é que eu classifico um risco para isso? Então, assim, nós estamos longe ainda de chegarmos ao ideal, mas nós temos que dar passos. E eu acho que nós demos passos gigantescos em função de profissionais, de pessoas. E aí eu fico muito à vontade para parabenizá-la de novo. São quantos anos, Maria? Que eu tenho esse privilégio? 2004, né? É que nós somos prematuros, né? Quase 20 anos. Antes de você, tá vendo, Teixeira? Pode Tava ficar com nascendo. ciúmes aí, ó. Certo? Então, assim, 2004, hein, Lumbeiras, lembra disso? Nós estamos há 20 anos e estamos agora discutindo com mais propriedade, com normas que estão vindo. Então, eu acho que há um conflito muito grande. Um conflito entre, primeiro, o EPI é a última barreira e deve-se pensar sempre em engenharia e proteções coletivas. Mas é utopia acreditar que o EPI não será utilizado pela maioria dos profissionais e nas grandes empresas em especial. E aí ele tem que realmente ter o seu objetivo final, que é a proteção. Agora, o que separa de ter um CA e de ser realmente adequado, há um abismo, que não é simplesmente só com a legislação que nós vamos conseguir. Aí eu vou passar para o Lumbreira, se você quiser falar também da nova portaria que já foi publicada. Que eu acho que é um Maria, não. avanço, né? É outra difícil? Maria, Fala em gênero. Responde em gênero, Lumbreira. Eu vou ser. Cara, tem que ser rápido, porque tudo Que a gente está terminando aqui. Você é a última palavra. Maria, então vamos lá, eu vou falar muito rápido, tá? Bem, primeiro ponto. Essa questão do EPI, como tudo que diz respeito à segurança e saúde no trabalho, está ligado também a uma cultura, está ligado a uma série de outras questões, gerenciamento, como foi colocado aqui pelo Biso. Quer dizer, existem ainda muitas empresas que veem a questão do EPI para afastar de uma aposentadoria especial, ou veio o EPI para afastar de um adicional de insalubridade ou coisa semelhante. E existem até decisões, que eu vou dizer a você, que eu discordo, tá, da Justiça, que colocam, por exemplo, que o EPI e nada é nada, entendeu? Quer dizer, então não muda nada. Então, quer dizer, a gente tem que... Então, repara, esse é um tema que tem uma série de conflitos ainda. Porém, agora, falando do equipamento propriamente dito, tá, em si, eu diria que nós tivemos grandes melhorias, como foi colocado aí pelo Teixeira, foi colocado pelo Biso. Destaco aqui o que foi feito, o trabalho que foi feito, que resultou lá no LEV, no laboratório da USP, tá, para arco elétrico. Quer dizer, um dos únicos do mundo. Quer dizer, isso aí, às vezes, não aparece, né? Quando a gente fala... Quer dizer, foi um trabalho que começou, nossa discussão aqui, esse grupo que está aqui, discutindo essa questão, criando normas, criando requisitos, criou um laboratório para fazer esse tipo de ensaio. Tá? Então, o que acontece? Realmente, nós conquistamos muita coisa. Nós conquistamos muita coisa que muitas vezes lá na frente isso não é visto. Né? Agora, tem muito caminho a andar? Tem. A nova portaria traz uma categorização desses equipamentos, o que é muito importante. Agora, o que acontece? A gente precisa, e eu acho que nós tivemos aí nos últimos tempos, uma certa separação dos órgãos governamentais com relação a esses papéis no que diz respeito aos equipamentos de proteção individual. Porque antes nós estávamos com um caminho junto do Ministério do Trabalho com o Inmetro, porque o Ministério do Trabalho ele não tem competência para fiscalizar comércio. Ele vai fiscalizar a relação de emprego. Por outro lado, o Inmetro, como indústria e comércio, ele tem a competência para poder fiscalizar o comércio. Então, nós estamos caminhando o quê? O Ministério do Trabalho regulamenta, verifica no meio ambiente de trabalho e o Inmetro verifica no comércio. Quando o Inmetro começou a sair um pouco desse sistema, nós conseguimos evoluir muito quando tinha o sistema anterior. Quando começou a sair, isso está trazendo um outro desafio. E aí, como é que fica hoje? O Ministério do Trabalho, então, vai começar a fazer todo um trabalho de acreditação, de criar requisitos, de criar, por exemplo, hacks
e o Inmetro vai simplesmente fazer a acreditação de instituições que vão dar, por exemplo, o certificado em relação àquele equipamento, mas e como é que fica a fiscalização no comércio? Como é que fica lá na ponta? Então, quer dizer, isso eu acho que é um desafio que a gente tem hoje. Tá? Quer dizer, eu preferia até o sistema que a gente estava caminhando anteriormente, que nós conseguimos avançar muito, avançamos muito nos cinturões, avançamos muito nas luvas, avançamos em respiradores, estávamos caminhando num avanço muito forte no que diz respeito às vestimentas, mas eu acho que hoje ainda a gente precisava dar uma repensada, porque eu não sei se só o mercado por si só vai conseguir se autorregular, tá? No que diz respeito a essas questões, mesmo tendo, logicamente, o certificado de aprovação. Porque o certificado de aprovação ele é importante para você liberar aquele equipamento. Mas e depois? Como é que fica depois? Né? Maria, um último comentário. Não é uma provocação, não é nem para discussão, mas ainda o que nós temos que vencer. Como exemplo, questão de responsabilidades, técnica, legislação. Eu posso até, talvez o Diego possa dar o exemplo, mas ou então você só confirma, para não falar que eu estou mentindo. N empresas do Brasil, vou dar exemplo para ele. Nós entramos com PXR, com tudo que você imaginar da vida, com balaclavas para arco elétrico. Você entra no CA, tem uma notinha escrito assim: esta balaclava não aprovado para arco elétrico. Então, os caras estão usando balaclava para arco elétrico, mas está escrito, não é aprovado. Não importa de quem é a responsabilidade, quem compra, quem não compra, falta de conhecimento. Mas tem um outro aspecto que é irresponsabilidade. Eu não vendi para arco elétrico, mas vamos lá. Segundo, aí fica como dúvidas para o futuro, viu, comandante? Vocês estão envolvidos com as normas. Vestimentas para arco elétrico, cujo ATPV está escrito na roupa 36 calorias, e você entra no CA, tem quanto lá, Diego? 32. Ah, mas isso tecnicamente, isso é por conta de ensaios. Eu não estou discutindo ensaios. Eu estou discutindo o trabalhador. Se eu faço uma análise de risco e uso um EPI que tem um valor de proteção e ele está no CA outro, nós estamos discutindo segurança das pessoas. Tudo que vier, a legislação, responsabilidade, o trabalhador, quando se opta por dar a última barreira de proteção para um trabalhador, nós temos que, no mínimo, minimamente, tentarmos garantir que isso vai proteger a vida desse trabalhador. Porque o trabalhador que pega esta vestimenta, ele não sabe como é que foi construído isso, mas é ele que utiliza. Por isso que quando eu falei quem compra não é quem usa, não é no sentido de falar mal, é que há uma... Ô Biso, e até um comentário, por isso que eu no início falei do programa de gerenciamento de EPI, que, por exemplo, falando das vestimentas, uma questão que a gente sempre levanta para as empresas é fazer uma especificação adequada para aquisição. Porque se você quiser comprar do fulano X, Y, Z, você vai comprar. Mas os requisitos mínimos obrigatórios para o seu EPI você vai ter. Então, isso é uma observação muito importante. Nossa, gente, eu vou ter que terminar, mas eu não quero. Não, deixa eu só fazer uma colocação, né, naqueles dinossauros igual eu. Essa especificação que o Diego está falando, tinha uma chamada característica mínima de determinado EPI. Então tinha essas características mínimas, independente da norma da BNT. Tá? Interessante sua colocação. Legal. Bom, gente, não, vamos continuar. Final. Não. Quando vai ser o próximo? Nossa, foi muito bom estar aqui com vocês. É assim, é o que eu falei, o conhecimento desse time aqui é indescritível. Eu quero agradecer muito a presença. E aí, finalizando, para vocês deixarem uma mensagem para o Abril Verde, para esse mês, né, da segurança. Começa com você, Diego. Bom, Maria, queria agradecer os colegas, agradecer o STX pelo evento e parabenizar. E a mensagem que eu deixo é que nós temos o dever, né, e o compromisso de passar para frente essa cultura de saúde e segurança do trabalho e contribuir com cada vez mais desde a fase da escola, né? Contribuir com a fase da escola, da faculdade,
da pós-graduação na área de segurança do trabalho, para depois as pessoas chegarem no ambiente de trabalho e estarem preparadas. Legal, já começa com a Bia, tá? A Bia eu já venho trabalhando nisso e eu quero É. implementar isso na escolinha dela. Legal, em casa também, né? Teixeira? A mensagem que eu deixo é que cada vez mais vamos envolver essa área de psicossocial, do pessoal especialista em comportamento, porque se tiver um estímulo, quem já tem a vocação para prevenção, como nós temos, já é um grande avanço, né? E um detalhe bastante interessante, qual o preço de uma vida? Não tem preço, né? Então é isso. A linha também que eu deixo a mensagem é nisso. Nós estamos falando de pessoas. E a contextualização da pessoa. O ser humano dentro desse contexto. Todo. De equipamentos, de normas e tal. Nós não podemos deixar. É a pessoa que está lá na frente. Então, por que as pessoas se expõem a risco? Por quê? Que leva uma pessoa a, entre aspas, descumprir aquilo que seria normal. É só nós temos sim, por natureza, né, pela formação e pelo acreditamos a questão da segurança. Mas será que também nós, às vezes, não deixamos de colocar em prática na nossa vida cotidiana alguns princípios básicos, Ou seja, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, eu acho que é uma missão árdua, mas é muito gostoso poder estar atuando. E da mesma forma, né, às vezes a gente olha e fala, poxa, de que forma nós contribuímos como cidadão para que tenhamos uma sociedade melhor e as pessoas não se machuquem e tenham aí a integridade física preservada. Obrigado, viu, Maria, pela oportunidade de estar com todos vocês aqui. Eu que agradeço. Bom, Lumbreiras, eu deixo aí a responsabilidade para você fechar o nosso Abril Verde. Sintetize, comandante. Eu vou sintetizar, rapaz, tem que sintetizar. Bem, primeiramente, agradecer, fazer a menção aqui, como eu disse, ao Nivaldo, que foi o criador do Abril Verde, fazer a menção aqui ao Orlandino, seu Orlandino, que foi o criador do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas, que são iniciativas muito importantes, tá? E, gente, é aquela história, né? Segurança e saúde, isso aí é uma coisa que às vezes a gente, que nem o Biso falou, é gostoso, não é fácil, e assim incomoda a gente, porque às vezes a gente se incomoda tanto, não estou desmerecendo, tá? O trabalho forçado, o trabalho escravo, tal, mas quando a gente fere a liberdade do ser humano, mas quando tem um acidente de trabalho que morre trabalhadores, acho que ninguém nem sabe, né? Entendeu? E por dia no mundo morre por dia 7.500 trabalhadores no mundo, tá? Então, quer dizer, e isso as pessoas às vezes nem se dão conta e acham isso. Então, quer dizer, a importância de você criar essa cultura, a importância dos trabalhadores organizados, sindicatos, empresas, profissionais, governo, tá? Gente, nós estamos falando de direito fundamental, né, gente? Então, não é qualquer coisa. Então, eu acho que segurança e saúde tinha que ser, assim, realmente a primeira prioridade, zero, da inspeção do trabalho, do Ministério do Trabalho, de um governo, tá? E, então, realmente, assim, a mensagem que eu tenho é realmente de pensar, refletir um pouco sobre isso. Nós estamos falando de perda de vidas, né? É uma coisa muito, sabe? E às vezes a gente às vezes nem se dá conta, né? Então seria mais ou menos isso. Isso aí, pessoal. Vou agradecer novamente a presença de vocês. Nossa, foi uma manhã muito agradável nesse dia 28 aqui. Agradecer nossos ouvintes e fica a mensagem aí para a gente preservar a vida, preservação da vida. E se vocês puderem seguir a gente nas redes sociais, eu agradeço e mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.